Bom, primeiro, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz que vocês trouxeram esse tema no festival esse ano. Acho que estamos no momento em que não dá para deixar de falar desse tema e ele está muito vinculado com a pandemia. Eu já vou falar mais sobre isso. Mas só contando um pouquinho da minha história, né? Acho que eu sempre tive isso sempre assim desde a adolescência. Eu me indignava a questão da desigualdade social. Assim, eu nasci, meu pai fazia residência na Santa Casa, né, que é um hospital que recebe aí uma população super vulnerável. Então, acho que eu cresci muito próxima de ver as pessoas ali morrerem por falta de recursos, por mau atendimento. Então, acho que sempre essa questão social me mobilizou muito. E quando eu fui começar a minha carreira, né, logo que enquanto 17, 18 anos, eu estava fazendo GV, e acho que eu ia muito buscar, né, onde que eu posso contribuir mais, né, onde eu posso fazer a diferença na vida dessas pessoas. E naquele momento, né, mais de 10 anos atrás, que eu entrei na GV, 2006, né, 14 anos atrás, eu não via muito espaço nas empresas. Acho que as empresas estavam ainda muito distantes de ter uma consciência mais ampliada do seu papel social. O terceiro setor brasileiro, ele era ainda incipiente, muito pouco profissionalizado. Então, naquela época, eu não via nas empresas e no terceiro setor uma forma de fazer a diferença. Então, naquela época, assim, para mim era, então, vou trabalhar no governo, né? Porque eu acho que no governo, tudo que você muda, você mexe com milhões de vidas. Mas eu olhava para aquele governo, para aquele setor público, e também não me identificava, né? Antigo, corrupto, ineficiente, etc. Mas eu via ali uma chance, um espaço para mudar, né, a forma de fazer políticas e serviços públicos. Então, eu comecei minha carreira, né, cofundando a primeira consultoria de inovação e design de serviços públicos, porque a nossa ideia era vamos então mudar, né, como esse governo opera. E aí o que eu comecei a perceber é que o setor público, no final das contas, a gente fazia projetos extraordinários que de fato mudavam a vida das pessoas, mas nunca eles eram bancados pelo próprio governo. Sempre era um filantropo, sempre era um instituto e uma fundação, uma família empresária engajada com o país que acabava pagando, né, por aqueles projetos que de alguma forma revolucionavam ali um serviço, uma política pública. E aí eu falei, putz, tem um super espaço, né, para trabalhar com as famílias de grande patrimônio brasileira para que elas façam uma filantropia mais estratégica, né? O capital de doação, né, a fundo perdido, ele tem um papel fundamental, né, em fomentar inovações, em suprir gaps. E aí eu virei aí minha carreira para trabalhar com institutos, fundações, famílias que queriam fazer uma filantropia mais estratégica. Até aí, minha pauta era muito social, né? Então, como que eu chego na sustentabilidade, né? Acho que ela veio, né, de algumas coisas. Eu tive uma experiência em um dos projetos ainda no governo, na Amazônia, então passei 6 meses no Acre. E acho que lá eu me dei conta da riqueza, né, dos nossos ativos naturais e o que eles podem gerar em termos de inovação e de desenvolvimento econômico sustentável. Mas eu acho que para valer foi aí mais recentemente, nos últimos 3, 4, 5 anos, em que eu comecei a estudar estudos do futuro, né, que é um campo em que a gente consegue, se prepara para captar sinais do tempo e projetar cenários. E ficou muito claro que a gente está, essa década é uma década determinante para o futuro da humanidade e que não dava mais para não discutir e começar a aprofundar na questão da sustentabilidade, na questão ambiental e climática. E aí foi quando eu tive essa virada do jogo, não só para a sustentabilidade, mas também o papel do capital privado, principalmente do investimento ao investir, você está colocando dinheiro em determinados setores, em determinadas empresas. Então, o capital tem um poder de transformação muito grande. Ele pode, de fato, virar o jogo da sustentabilidade ou, né, das adaptações que a gente vai ter que fazer diante desse cenário de emergência climática. Então, só aí, acho que resumindo minha história, né? Então, hoje eu trabalho na XP, onde meu papel, né, é ajudar a gente mobilizar os investimentos a serviço aí de uma transição para uma economia de baixo carbono, criar, de fato, portfólios sustentáveis. Acho que é isso. Ai, que linda. Pri, e você? Bom, eu sou astróloga, estudei diversas técnicas de desenvolvimento pessoal, psicologia e astrologia, entre outras, e trabalho com isso há 18 anos. No início da minha carreira, eu sentia também uma resistência muito maior a esse autoconhecimento de forma natural e não como um processo terapêutico, né? E ao longo dos anos, eu fui percebendo uma abertura cada vez maior e uma necessidade cada vez maior.
Então, eu trabalho ajudando os meus clientes a encontrarem coerência entre a mente e o coração, para despertar a própria intuição, para encontrar a coerência interna e poder agir externamente em coerência com aquilo que eles têm por dentro. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu conheci a Marina em fevereiro desse ano. Aliás, a gente se conheceu no final do ano passado, né, Mar? Combinando uma conferência que ela estava organizando para fevereiro desse ano, a Convert Capital Conference, e nessa conferência ela me convidou para fazer 3 ações na conferência, de uma pausa dentro de todo aquele conteúdo que as pessoas estavam recebendo, de tantos investidores, tantos investimentos sustentáveis, tantas formas de desviar o portfólio de uma carteira que só suga do planeta para transferir para uma carteira que dá de volta para o planeta, né, para conseguir fazer a diferença, fazer um impacto realmente eficiente. E eram tantas pessoas falando e tanta informação, e o meu papel ali foi trazer essas pessoas através do coaching, que eu também sou coaching, trazer essas pessoas para refletir sobre internamente se eles tinham coerência entre aquilo que eles pensavam, aquilo que eles sentiam e principalmente os valores e as ações, né? Então, é muito fácil a gente querer um mundo sustentável, mas continuar investindo em empresas que estão destruindo, não é? Então, eu trouxe essa reflexão nesse evento em fevereiro, e eu acho que o meu papel hoje é um pouco esse, trazer essa reflexão humana de que por trás de qualquer investimento de impacto ou por trás de qualquer ação existe um ser humano. E se esse ser humano não tiver em coerência com aquela ação, se ele estiver comprando um pedacinho do céu ou dando um dízimo, aquilo não perpetua. Aquela coerência tem que existir internamente, e para essa coerência existir internamente é necessário autoconhecimento. Então, a gente volta para o indivíduo para que essas ações maiores tenham um efeito realmente permanente. E, bom, a sustentabilidade é parte da minha natureza. Eu cresci com a naturalidade de falar dos assuntos de sustentabilidade. Meu pai fundou uma das primeiras empresas do Brasil de engenharia de meio ambiente em 1989, quando ninguém falava disso. Então, eu sempre resgatei animais na rua, sempre cuidei da natureza, sempre ouvi projetos de como não poluir o meio ambiente, de como despoluir rios e aterros e etc. Então, isso para mim é mais do que natural, não é uma novidade, não é uma emergência, é um estado de espírito. E é esse o meu papel com as pessoas. Enquanto isso não se tornar um estado de espírito, de consciência, essas ações elas não se sustentam, né? Não pode ser um marketing da empresa, tem que ser um valor dos acionistas, né? Tem que ser realmente um estado de espírito para que isso realmente faça a diferença. Tem que haver uma coerência entre o indivíduo e o que a gente faz fora da nossa esfera pessoal, né? Então, isso vai do consumo, vai em diversas pequenas áreas que a gente pode vir a falar daqui a pouco, mas, enfim, basicamente, esse é o meu envolvimento com a sustentabilidade. Eu sou envolvida com diversas causas e o meu papel aqui hoje é trazer essa reflexão da coerência do indivíduo com as ações externas. Aliás, lindo papel, né, Pri? Eu também, que também trabalho com mudança de comportamento, é muito importante, bem, exatamente isso que você falou, é muito bonito isso, de você tem que ver sentido, senão a mudança não é sustentável, né? Mas, enfim, a gente vai chegar no indivíduo daqui a pouco. Eu queria que, primeiro, vocês dessem um panorama para colocar a gente na mesma página, todo mundo que está assistindo, como está hoje a sustentabilidade? Porque a gente muito escuta, mas a gente não tem exatamente uma fotografia do que está acontecendo em nível governamental, iniciativa privada. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente. Perfeito. Bom, vou começar dizendo, né, que sustentabilidade, a capacidade da gente viver bem, né, e deixar o mundo melhor, né, para as próximas gerações, ela é totalmente intrínseca à questão social, né? Então, acho que para a gente entender um pouco o panorama, eu vou começar do social para depois migrar para o ambiental e climático, né? Acho que a gente já vinha aí como mundo, né, numa atoada de se dar conta de que esse modelo, né, de capitalismo, ele não é sustentável.
sustentável, ele não é ganha-ganha, né? Ganha-perde, tem alguns que ganham e muitos que perdem, e que isso é inconcebível no mundo em que nunca foi tão rico e no mundo em que a gente nunca teve tanta tecnologia e conhecimento para resolver as questões, né? Antes da pandemia, né, e aí até o Brasil teve um papel importante disso, em 2012, né, na Rio+20, as principais nações se juntaram, né, nessa conferência para construir junto um documento que chama o futuro que queremos. E nesse documento, os principais países, né, colocam ali uma visão de que mundo a gente quer daqui para frente, como, né, que a gente vai chegar nesse mundo. E dali, em 2015, surgem, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é como se fosse assim, o plano de ação, o to-do list, para o mundo ser um lugar melhor até 2030. Né? 2030 era o marco. E a real é que a gente está muito distante, né? Tem 10 anos já ainda. Estamos em 2020. O que aconteceu? Muito pouco foi feito, né? E por quê? Né? Acho que essa agenda ela começou muito no âmbito governamental. E os estados, os governos estão quebrados, então, e tem muita, né, por natureza, dificuldade de coordenação. Então, aos poucos, foi se percebendo que o capital privado, né, então as empresas, o terceiro setor, os investidores, precisavam ter um papel maior em relação à Agenda 2030. Então, hoje a gente tem uma série de movimentos, aqui no Brasil, por exemplo, o Pacto Global, que é um capítulo aí de uma rede internacional de empresas, né, que estão adotando alguns desses objetivos de desenvolvimento sustentável para trabalhar nos seus modelos de negócio, né, e nas suas práticas internas. A gente teve aí uma série de movimentos dos CEOs, né, então a gente teve o Business Roundtable ano passado, que reuniu os principais CEOs das multinacionais para fazer compromissos, né, bastante ousados em relação aos ODS. Mas o ponto é que acho que a gente passou, acho que a grande mudança que teve é que isso deixou de ser uma pauta, né, Agenda 2030, governamental, filantrópica, e passou a ser uma pauta de agenda de negócio, ainda mais reforçada, né, por 2 pontos que a gente teve aqui antes da pandemia. O fórum, né, o encontro de Davos, né, do World Economic Forum, esse ano, né, chamou, né, para esse grande reset do capitalismo, que não dá mais para a gente ter um capitalismo que priorize, né, o ganho do acionista a qualquer custo, que a gente precisa migrar para um modelo do capitalismo, né, dos stakeholders, ou seja, das partes interessadas. Todo mundo precisa ser considerado. Então, acho que esse foi um marco que a gente teve esse ano. Em seguida, a gente teve a carta do Larry Fink, que é o CEO, o fundador da principal gestora de recursos do mundo, que tem 7 tri sobre gestão de dólar, que é a BlackRock, na qual ele passa também para o mercado um recado: eu não vou mais investir nisso, eu não vou investir mais em empresas que não tenham isso, e etc. Então, e depois veio a pandemia, né? E a gente viu aí o Brasil dando um show, as empresas brasileiras dando um show de exemplo, aí não só com as suas doações, mas muitas empresas, né, revertendo suas fábricas, suas plantas para produzir álcool gel, produzir máscara. Então, acho que a gente teve um grande movimento do setor privado se empoderar, né, desse passo. Mas, apesar disso, acho que vale enfatizar, né, antes da pandemia, a gente estimava que, por ano, era necessário 2,5 trilhões de dólares, né, seja das empresas, dos governos, para que a gente, em 2030, alcançasse essas metas. Pós-pandemia, né, com tanto desemprego, com o reforço das desigualdades, a gente estima já que precisa de 5 a 7,5 trilhões de dólares por ano para que a gente consiga alcançar as metas em 2030. Então, mais do que nunca, a gente precisa, né, dessa convergência, por isso que eu organizei essa conferência no começo do ano. A gente precisa de todos os tipos de capital, né, por isso que eu dei o nome Convert Capital, todos os tipos de capital trabalhando junto. Tá? Essa é a parte social. E acho que só para dar uma parte social, eu não queria que a gente deixasse de esquecer em que a gente está no momento em que a gente está indo para o que a gente chama de uma nova geração de desigualdades. Né? Antes a gente olhava para a desigualdade social muito pelas condições básicas de vida. Né? Aquela família tem saneamento, ela tem acesso à educação, ela tem acesso à saúde. Hoje, competências e capacidades para lidar e para se inserir no mundo digital são cruciais. Então, a gente está indo para uma segunda onda de desigualdade, que a gente entende que vai ser ainda pior, porque a gente tem gaps cada vez maiores aí com essas novas gerações, né, e as gerações ainda em pobreza, extrema pobreza, que são bastante relevantes no mundo. E aí, movendo para a pauta ambiental, né?
Acho que o mundo também, né, buscou chegar em alguns consensos com o Acordo de Paris. O principal ponto era que a gente, como humanidade, não poderia passar o aumento de 2 graus Celsius de temperatura, né, comparando ali com os níveis pré-industriais. E o ponto é que, para que a gente não chegue no estado de aumento de 2 graus de temperatura, muita coisa teria que ser feita nessa década. A gente precisaria reduzir drasticamente, né, as emissões dos gases de efeito estufa. E isso não está acontecendo no passo que a gente precisa para evitar, né, para chegar, o que a gente queria como humanidade era chegar no cenário de só aumentar 1,5 grau. Parece que 1,5 para 2 não faz muita diferença, mas a gente está falando de extinção de espécies, a gente está falando de uma reconfiguração nos oceanos que tem um papel muito importante no equilíbrio da humanidade. A gente está falando de ondas de calor para o qual o ser humano, especialmente em algumas regiões do mundo, não está preparado, gerando efeitos migratórios. A gente está falando de aumento de oceanos, com alagamento de cidades importantes. Então, assim, o ponto é que se a gente nessa década não trabalhar, né, para reduzir, né, as emissões, a gente vai sofrer os impactos desse cenário de 2 graus de aumento de temperatura. Então, a gente precisa, né, de todo mundo, acho que esse é um pouco a mensagem, não só de todo mundo, mas de todo mundo agora. Né? Essa década da ação é a década aí determinante para o nosso futuro. É urgente, né, Marina? A gente está vendo bem hoje aqui em São Paulo já, né? Porque início de primavera a gente está com quase 40 graus, a gente está derretendo aqui. E a ONU, hein, Marina? Então, a ONU foi a grande casa que organizou, né, a Rio+20 e que não só facilitou com que as nações, né, chegassem nessa Agenda 2030, como ela é a grande coordenadora. Né? Então, ela está por trás de tudo. Continua tendo um papel super fundamental, apesar, né, de muitos questionamentos. Mas o ponto é que essas instituições, né, multilaterais, os governos não são mais suficientes. Né? A gente precisa também que o setor privado se coordene. E na agenda climática, né, tem vários braços da ONU também envolvidos, mas tem uma questão das nações. Né? O Trump, até ontem mesmo, né, no debate, reforçou muito que eles saíram, né, do Acordo de Paris e que a visão dele é totalmente... Que impacto tem isso? Contra essa agenda. Então, se os Estados Unidos, que são dos maiores emissores, não comprarem essa agenda, ainda bem que o setor privado e alguns estados estão comprando, né? Mas é importante, né, como nação, por isso que o voto é tão importante. E aqui no Brasil, a gente também, acho que veio de vários governos, né, mais acirradamente, dando muito pouco importância para essa pauta e para a Amazônia, né, que não é só o pulmão do mundo, mas como a gente não tem como país possibilidade de crescer economicamente, numa lógica do século XXI, sem trabalhar a bioeconomia e a Amazônia de uma forma sustentável. Né? Então, acho que e tanto é que a gente está vendo, né, muitos bancos, investidores estrangeiros pressionando o governo brasileiro para que a gente dê esses passos. Né? E qual a real situação hoje das atitudes tomadas em relação à Amazônia aqui no Brasil? Então, acho que a gente está vivendo os níveis mais altos, né, que a gente já viveu de desmatamento. E aí, o que acho que as pessoas às vezes não entendem é que todo mundo fala, mas tem, sei lá, queimada todo ano acontece isso. O ponto é que isso só vai se acirrando por conta até dos impactos, né, no solo. E não só vai se acirrando, mas os focos vão se ampliando. E aí a gente não está só emitindo, né, mais gases, mas a gente está acabando com a nossa biodiversidade. Né? A gente tem a maior biodiversidade do planeta e disso depende o desenvolvimento da indústria farmacêutica. Então, se a gente quer viver mais, né, a gente precisa de muitos elementos, né, que estão lá. Não só a indústria farmacêutica, mas também a medicina alternativa, né, como os superfoods. Hoje a gente tem uma das maiores produções de espirulina na própria Amazônia. Então, assim, a gente está queimando nossa riqueza em termos de plantas, de ervas, de conhecimento indígena. Então, acho que... enfim. Aí a gente já entra um pouco... Fala, desculpa, Pri. Tem um dado válido aqui que nas últimas 3 décadas a Amazônia foi destruída em 18%. E, segundo o Instituto de Ciência e Tecnologia de Mudanças Climáticas,
Se ela chegar a ser destruída de 20% a 25%, ela pode chegar num ponto de inflexão, de não se recuperar mais. Então, esse é um dado muito importante para as pessoas entenderem qual é a gravidade. Não é sobre falar se já queimou mais ou menos no passado. É o ponto que nós estamos, porque se destruir mais um pouquinho, se desmatar ou queimar mais um pouquinho, a gente corre o risco dela não se recuperar plenamente. E não é só a Amazônia, né? A Amazônia tem um papel importantíssimo no equilíbrio, né, ambiental, hídrico. Então, as chuvas aqui de São Paulo têm totalmente relação com a Amazônia. E acho que se a gente alcançar, né, esse ponto de inflexão, que tem uma possibilidade, se a gente, né, como a Pri disse, se a gente não atuar, de a gente chegar ainda nessa década, a gente tem aí o aumento considerável, né, das savanas, das caatingas ou das áreas secas, né? E isso vai desequilibrando tudo. Então, é um desequilíbrio global, né? Me chamou a atenção, Marina, quando você falou que o nosso comportamento enquanto indivíduos é muito contraditório, né? A gente quer os superfoods, a gente acha que a gente se preocupa com a sustentabilidade, com o meio ambiente, tudo, mas as nossas atitudes, muitas vezes, elas vão completamente na contramão, né? Aí eu até já queria mais entrar um pouco no campo da Pri. Como a gente faz, né, para conseguir... Eu tenho uma impressão que, assim, primeiro, tem muita falta de informação, né, falta educação, pelo menos aqui a nível de Brasil, lá fora a gente sabe que não é assim, mas como é isso na visão de vocês? Falta informação? Por que as pessoas, elas acreditam que querem uma coisa, mas elas vão absolutamente na contramão dos objetivos? Sabe que falta, Camila? Falta informação, primeiro, das pessoas investigarem o que elas estão consumindo. De que empresa elas consomem, como essa empresa produz esse alimento, quais são os critérios sustentáveis dessa empresa, ou se existem, né? Se ela respeita os critérios de ESG, de B Corp, de outras instituições que dão selos de sustentabilidade, de respeito e de crescimento da economia como um todo, e não só para os acionistas, como a Marina bem disse. Se as empresas que você consome respeitam essa forma de produção, você já está dando um passo grande. E você pode deixar, você como indivíduo, pode deixar de consumir de outras empresas. E você precisa parar para analisar isso. É só dar um Google e pesquisar como cada empresa que você está consumindo, cada produto, se é o produtor local, se isso vem de longe, se está na safra, se não está na safra. Especialmente no mundo da moda, né? Aquela nova campanha, né, para você repetir a roupa, para você não trocar de roupa toda hora, não consumir fast fashion, evitar nylon, poliéster, viscose, porque tudo isso vem do óleo, tudo isso não é biodegradável. Então, o que você veste, o que você come, o carro que você troca, a hora que você for trocar o seu carro, pega um elétrico. Então, você poder diminuir o uso do carro, poder diminuir deslocamentos, que a pandemia nos ensinou que é viável ficar em casa e fazer as coisas pela internet. Então, são pequenas atitudes no dia a dia. E uma atitude muito importante, que eu aqui em Londres vejo que já é muito claro aqui, que no Brasil ainda acho que falta essa consciência, é principalmente não consumir plástico de uso único. Não consumir garrafinhas de plástico, não consumir plástico que você usa e joga fora. Aqui não se consome. Se você sai na rua com uma garrafinha de água mineral pequena, te olham feio porque você não está com a sua garrafa reutilizável. Você toma bronca, não é uma coisa que... É estranho você andar com uma garrafa de plástico, com um copo de plástico, é estranho. Então, são pequenas atitudes que, se cada um tomar, comprar um filtro em casa ou comprar galões de água maior, e reutilizar as garrafas e não jogar a embalagem fora, reciclar o seu lixo de forma adequada, porque muita gente recicla, mas não sabe nem que dia que vem retirar, e no final acaba misturando tudo ou não verifica. Então, são pequenas atitudes no dia a dia que é aquilo que traz a coerência, né? Você tem que ter uma mudança de comportamento, você tem que analisar o que você está consumindo e o que você está gerando de lixo. Senão você fica no desejo, você reclama do governo, você fica triste porque está queimando, mas você não está percebendo que está queimando porque você comeu carne todos os dias da semana, não é? Por acaso eu sou vegetariana, mas na minha casa tem quem coma carne, então eu não estou fazendo apologia. Mas o equilíbrio
né, de você diminuir o consumo. Por que desmatam a Amazônia? Não é ou é para pegar madeira ou é para plantar pasto. Então, você diminui o seu consumo de carne. Quando você for comprar um móvel, você pede o certificado da madeira. Quando eu fui construir uma casa há um tempo atrás, eu tive muita dificuldade de conseguir a madeira de fato com certificado do reflorestamento. Eu paguei bem mais caro por isso, mas eu falei, eu não vou comprar uma madeira sem o certificado. Não adianta me falar que é de reflorestamento, eu quero o certificado. E isso foi muito difícil, parecia que eu era uma estranha, uma louca, pedindo uma coisa a mais. Isso aqui no Brasil, Pri, normal, ou aí? isso é o correto. Aqui no Brasil, isso? Desculpa. Quando você estava aqui. Ah, sim. Eu fico pensando, assim, eu não sei se vocês têm uma... Foi difícil conseguir o certificado. Poucas empresas me entregavam. Só falam que tem, né? E assim, é engraçado porque como a gente faz, né, para mudar isso culturalmente no brasileiro? Porque é uma coisa, você citou umas questões que quando a gente pensa, temos aqui muita diferença socioeconômica, a gente imagina até que os menos favorecidos talvez tenham essa dificuldade. Isso são coisas que eu vivencio até dentro de casa. Você compra um produto, um detergente biodegradável e a sua funcionária fala, eu não vou lavar a louça com isso não limpa a sujeira, né? Mas eu escuto também de pessoas super favorecidas falando que não compram orgânicos porque orgânicos são caros. Então, como a gente faz para mudar essa consciência e essa cultura brasileira? O que vocês acham? Eu acho que tem muito essa coisa de, eu sou tão pequeno, sabe? Se eu não fizer, tipo, não é que vai afetar eu não vou fazer diferença. Então, acho que tem um pouco disso, e aí todo mundo acha que, né, no final das contas, ninguém faz, né? E daí, de fato, a gente terceiriza, né? A gente está todo tempo todo esperando o governo, esperando as empresas, esperando o outro. Exato, eu não mexo no meu. Então, acho que tem acho que esse, talvez, na minha visão, é um dos grandes fatores. E aí tem um oposto disso, é você falar, nossa, é tão complexo, né? É tão difícil resolver que você paralisa, né? Então, eu vou viver aqui minha vida hoje do jeito que eu quero, porque não tem como resolver mesmo. Não sou eu que vou fazer a diferença. Então, acho que tem esses... Não sei, eu vejo muito esses dois pontos, mas por isso que eu acho que é tão importante essa visão mais sistêmica das coisas, né? De entender que está tudo realmente interconectado. E que ali, desmatar a Amazônia ali, aqui afeta se vai chover ou não, se eu vou ter água ou não, né? Então, acho que quanto mais a gente, como né, comunicadores aqui de alguma forma, conseguir mostrar essas relações, eu acho que mais a gente vai... E tem alguma ação governamental nesse sentido, planejada ou não? Então, acho que, assim, tem muita coisa, né? Tanto na esfera ainda governamental, pouco, né? Governamental, municipal, federal. Mas acho que são coisas mais estruturantes, né? O que eu acho que a gente precisa agora é de um redirecionamento do capital. É mostrar, né, que por meio do nosso consumo ou dos nossos investimentos, e não estou falando que você precisa ser bilionário ou milionário para investir, né? Acho que uma coisinha que você quem compra, pode investir, né? Mas é até investimento no mercado financeiro mesmo, né? Hoje você pode escolher, ao invés de comprar ação de uma empresa X, comprar de uma outra empresa. Ao invés de, né, entrar num fundo de ação qualquer, entrar num fundo de ações com critérios ESG. Fazer um investimento, eventualmente, numa startup que está resolvendo parte do problema. Então, acho que cada vez mais o investidor tem possibilidades de escolher, inclusive coisas mais rentáveis. Porque o que a gente está vendo aqui no mercado financeiro é que cada vez mais as empresas que não estiverem, né, aderentes a um futuro sustentável, primeiro, elas vão correr um risco maior, porque a gente está não só com mudanças de comportamento da sociedade, mas porque vai ter um preço por elas não estarem, né, sendo adequadas ao que a gente espera. Segundo, que cada vez mais os setores, né, que tendem a ser resilientes, né, diante das transformações e do futuro sustentável, são setores da nova economia, são setores de uma economia de baixo carbono. Então, a gente vai ver assim, uma migração de valor financeiro, né, e quem é investidor e quer se antecipar, acho que hoje tem a possibilidade de fazer essas escolhas. Se não for porque compra a causa de sustentabilidade, seja porque vai ser mais rentável e vai ter um melhor gerenciamento de risco, né? E Pri, falando um pouquinho desse trabalho... Fala. A longo prazo, só é sustentável a longo prazo, não é? Só é rentável a longo prazo se for sustentável. Claro. Se não resolve a curto prazo, claro, mas não resolve a longo prazo. Eu acho que uma outra questão muito importante é a gente educar o brasileiro a pensar nas próximas gerações, e não só no momento atual, né?
Então, eu posso hoje fazer um investimento que vai me dar um retorno imediato, mas esse investimento amanhã, ele vai trazer um prejuízo muito grande para a próxima geração. Então, esse raciocínio tem que começar a fazer parte, né? E a pandemia trouxe bastante benefício para o Brasil, que não tinha cultura da doação, da solidariedade, né? E as empresas começaram a se mobilizar. Então, eu acho que é um momento de mobilizar também para esse lado do entendimento do longo prazo, de que a rentabilidade pode ser maior hoje, porém, meu filho vai sofrer consequências disso. Então, vamos pensar a longo prazo e vamos entender que para ser rentável para as próximas gerações, só pode ser sustentável. Se não for sustentável, não chega lá. Lógico. Com certeza. Então, Pri, eu ia te perguntar, nesse trabalho que você fez junto com a Marina, até de autoconhecimento de cada um, o que você pode trazer para a gente aqui hoje, para as pessoas refletirem, né? Onde que a gente encontra esse sentido para a gente realmente ver isso como um valor que se torne um estilo de vida? Olha, eu vou te passar aqui algumas das reflexões que eu trouxe para as pessoas na conferência, que foi muito interessante. Primeiro, eu perguntei em que mundo eles estavam investindo. Se os investimentos deles eram coerentes com o mundo que eles desejavam para os filhos e para os netos. Eu acho que essa é uma primeira reflexão muito profunda, né? A sua carteira de investimento e as suas ações enquanto indivíduo, elas são coerentes com o que você deseja para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto? Elas são coerentes com o mundo que você quer ver daqui a pouco? Então, acho que essa é uma primeira reflexão importante. Depois eu provoquei eles, porque eles tinham ouvido durante 2 dias muitas informações, muitos exemplos de empresas com bastante critérios de sustentabilidade, com exemplos que o Brasil tem, que a gente percebeu que tem muita gente fazendo, e a Marina teve a habilidade de juntar essas empresas, esses investidores. Foi bonito de ver que estava todo mundo separado, e de repente na conferência a gente percebeu que tem muita gente fazendo a mesma coisa, né, Marina? Então, o Brasil é um país incrível, cheio de gente com a cabeça boa, mas faltava essa união, né? E eu acho que esse momento, a conferência, por acaso, aconteceu 1 mês antes da pandemia, né? Então, nada foi por acaso, né? Ali a gente teve uma primeira união, a gente teve um pequeno Davos do Brasil, não é, Marina? Sem dúvida. Foi realmente foi uma conferência realmente muito importante. E depois disso veio a pandemia e veio todo esse movimento da solidariedade. Então, de lá para cá, a gente sabe que os investimentos em sustentabilidade estão aumentando, porque a gente já percebeu também que a gente foi afetado pela pandemia. Querendo ou não, a economia foi afetada, nós precisamos ficar em casa, alguns perderam entes queridos, e a pandemia nada mais é do que um desequilíbrio ambiental. Ela é uma resposta de como nós estamos lidando com a natureza, não é? Então, se ela foi feita no laboratório, ou se foi porque comeram um animal errado na China, ou vem comendo animais errados e mexendo com animais silvestres, é uma forma errada de explorar a natureza. E dessa forma a gente vai ter outras pandemias. E isso está muito claro, né? Que essa não é a única, né? Não só ela não tem um fim imediato, como ela não vai ser a única. A gente vai ter várias. Né? Então, com os antibióticos, com as superbactérias, com os vírus, com a interação que o ser humano está tendo com a natureza, a gente vai pagando o preço. E a gente percebeu isso como sociedade, né? Então, as pessoas ouviram muitas informações na conferência e eu pedi para eles identificarem o que eles estavam sentindo quando eles refletiam sobre todas aquelas informações. Então, a gente está falando aqui de um futuro que pode ser sustentável, mas que a gente está indo para um caminho errado. Então, eu perguntei como você se sente ao ouvir tudo isso? E pedi para eles identificarem esse sentimento no coração, no estômago, na cabeça, na garganta, aonde, em que parte do corpo eles tinham alguma reação emocional. E aí eu pedi para eles integrarem os pensamentos com esse sentimento, avaliando se os valores principais deles estavam alinhados com as ações e com os pensamentos, e se o sentimento estava em coerência. Então, eu acho que essa é uma bússola que a gente deve ensinar para todo mundo, para filhos, para pessoas que a gente convive, para clientes, enfim, para pessoas que a gente fala, né? Quando a gente faz uma palestra como essa, uma conversa, procure coerência entre os seus valores, os seus pensamentos e as suas ações.
E observe se o seu coração tem como uma bússola uma flecha apontada para a mesma direção. Se a direção for diferente, tem algo que você tem que alinhar. Senão, o que você vai manifestar no mundo vai ser desordenado. Vai ser consequência dessa desordem interna. Então, a coerência interna, ela gera coerência social. E a coerência social gera coerência global. Então, existem estudos hoje de alinhar pessoas em coerência entre mente e coração, um grupo grande de pessoas que o HeartMath Institute está fazendo, uma pesquisa para ver quanto que a gente interfere na vibração do planeta, quando a gente atinge um estado de coerência interna, porque a gente altera a nossa vibração. Então, nós somos todos conectados. Se a gente não buscar essa percepção do nosso alinhamento interno, dos nossos valores, das nossas ações, de acordo com aquilo que a gente quer ver no mundo, se a gente não se tornar a transformação que a gente quer ver, a gente não vai alcançar nunca. Né? Então, cada indivíduo entrando em contato com essa capacidade de se transformar, soma um com o outro e coletivamente a gente vai expandindo essa consciência. Então, é o único caminho, é olhar para dentro para poder agir em coerência com o que você realmente quer. Mas a transformação é necessária, né? E Pri, ia falar que isso precisa de dedicação, né? Acho que tem que ter essa abertura para se dedicar, né? Acho que tudo, para a gente chegar tanto nesse estágio, nesse estado de alinhamento, como para a gente fazer as coisas que importam, isso requer dedicação, né? Sim. Então eu fico muito pensando, sabe, como que a gente está organizando o nosso tempo, né? No que a gente está perdendo tempo, em qual tempo poderia ser destinado a se dedicar, né? As pessoas têm dificuldade, né? Até quando a gente conversou, né, Pri, eu falei, nossa, isso que você fala é exatamente o que eu uso. A minha linha de pensamento quando a gente fala de alimentação, que não deixa de ser também uma mudança de comportamento, não deixa de ser uma mudança de hábito, envolve o meio ambiente também, porque a gente sabe a importância de comprar orgânicos, a importância de diminuir o consumo de carne, também não fazendo nenhuma apologia, mas a gente sabe o quanto a pecuária prejudica o meio ambiente. E eu acho que essa coerência, essa integridade que você falou, ela é a base de tudo. Porque se a gente não tem essa coerência, a gente tem uma cisão aqui dentro. E não é possível você ter um futuro sustentável com uma cisão interna. Isso a nível global, a nível, né, no nível pessoal, quando você fala de mudança de hábitos, você quer ter saúde, você quer ter longevidade, mas você não quer mudar seus hábitos. A conta não fecha, né? Então, eu acho que é o começo de tudo. A gente tem que conscientizar mesmo as pessoas e aproveitar todas as oportunidades, e acho que até as iniciativas maiores deveriam olhar mais para isso, para elas entenderem realmente. Essa pergunta que você falou é sensacional. Que mundo você quer deixar para os seus filhos? Então, não adianta você se preocupar com isso e continuar consumindo plástico no nível que as pessoas consomem, enfim, entre outras escolhas, né? E eu acho que a gente tem uma dificuldade em sair da zona de conforto. Quando você falou, as pessoas não olham para a empresa que elas estão consumindo. Gente, as pessoas não leem o rótulo da alimentação. A pessoa, ela quer se alimentar de forma saudável, mas ela não é capaz de virar a caixinha, olhar ali quais são os ingredientes e falar, não, isso eu não vou comer. Se for gostoso, ela acaba comendo, ela pensa, né? Então, é realmente uma mudança muito interna, né? E de vibração mesmo, e de olhar perante o mundo, perante sociedade, e acho que é muito por aí. E, gente, surgiu uma pergunta aqui que tem a ver com a pandemia, até, que eu acho legal a gente falar mais de pandemia, porque acho que muita coisa mudou, né? Mas é uma pergunta interessante, olha. Acredito que a gente estava caminhando para melhorar nesses hábitos, mas a pandemia fez com que muita gente voltasse para trás. Muitas coisas voltaram a ser descartáveis. O que vocês enxergam como solução? Olha, nossa, vivi, perfeita essa pergunta. Eu fui num hotel aí umas semanas atrás, assim, fui tomar café da manhã e assim, cada pãozinho estava embalado num saquinho. Assim, eu falei, gente, é seguro, mas não é sustentável, né? Assim, zero, né? Eu fiquei mal, até postei no Instagram isso. Mas assim, eu acho que quero acreditar, né, que essa é uma fase. E que a gente vai... que é uma fase, então isso não vai... Acho que a gente vai, talvez, conseguir voltar, né, para hábitos aí de ter menos elementos, né, para evitar o contato. Mas também acho que a gente precisa se antecipar
né, não só a futuras pandemias, como catástrofes ambientais que certamente vão acontecer durante essa década, né? Então, acho que também como que a gente usa, né, essa pandemia para aprender e desenvolver outras tecnologias, né? Então, acho que esse é o segundo ponto. E o terceiro, que tem a questão do descarte, né? Eventualmente vou usar, mas assim, é um plástico reciclado, é um papel reciclado, né, se é um restaurante que tem que usar, né, por conta dos talheres, etc. Luvinhas, né? Eu já fui em vários restaurantes que tem luvinhas plásticas no buffet. Exato. Cada vez que a pessoa levanta, ela vai lá e põe uma luvinha diferente e joga no lixo normal. Então, eu acho que, assim, como o descarte está sendo feito, acho que essa é uma questão, e quais as soluções, né, com tecnologia, de eventualmente usar outros elementos, não usar essa luvinha de plástico, mas usar uma outra luva que tem aí uma duração maior e etc. Mas como é um momento que também, né, a economia aí está, assim, estou dando exemplo de restaurantes, né, estão com muita dificuldade, acho que vai ter essa, talvez, resistência a fazer investimentos em coisas mais caras e duradouras, né? Então, talvez, aí a questão que a gente tem que cobrar, né, é o descarte desses itens, né? Sim. A questão da reciclagem a nível Brasil, como é, Marina? Então, acho que a gente teve, né, uma política, e foi uma ação governamental, foi uma política bastante importante de resíduos sólidos, né, que estabelece aí uma série de parâmetros, né, que as prefeituras, as cidades têm que seguir, né, em relação aos resíduos sólidos e aos negócios também, mas não foi uma coisa que pegou muito. E eu acho que, de novo, vai do nosso papel, sabe, de fazer individualmente, de cobrar. E agora o que a gente está vendo é que tem algumas startups que, inclusive, estão indo muito bem, que elas estão trocando. Então, assim, a empresa, né? Enquanto a empresa compra de reciclados ou recicla, a empresa ganha alguns créditos. Então, elas estão criando formas de incentivo, inclusive ligado com ciência comportamental, para tentar estimular, né? Então, eu acredito muito que essas startups e novas tecnologias vão ser importantes para que a gente dê passos aí nessa jornada do plástico, né? Principalmente. Sim. E o que vocês me dizem? Que, principalmente, cada um pode tomar uma atitude. Se você for num restaurante que tem a luvinha, por exemplo, e cada um usa uma luva plástica para se servir, você pode chegar para o maître do restaurante e falar: escuta, por que você não põe uma única pessoa para servir a todos? Ou coloca um álcool gel para cada um limpar a sua mão antes de servir? Eu acho que a cidadania está na gente começar a alertar em qualquer situação que a gente vê, né? Quando a gente, como eu falo, em Londres, se alguém anda na rua com uma garrafa plástica, quase que é banido, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa falar, a gente precisa, no dia a dia, estar atento a isso e não aceitar que é natural. Claro que foi um passo para trás durante a pandemia nesse aspecto, porém outros passos também foram para frente, como a poluição diminuiu, a natureza voltou a se manifestar, fora as queimadas, mas a natureza, os animais começaram a voltar a aparecer, né? Então também tiveram outras coisas que trouxeram. A poluição diminuiu muito, né? Sim, impressionante. Até acho que a gente sentiu aqui em São Paulo, né? O tipo dos dias, assim. A gente nunca teve uma época com tanto tempo céu tão bonito, limpo, né? Exatamente. Então, exato. E meninas, Exato. de Então, ações... acho que a questão do plástico, a gente começa a entrar num equilíbrio novamente, né? Sem o pânico da pandemia, sem o pânico inicial, é só não deixar isso se estabelecer, né? É só lembrar de voltar, olha, ok, no primeiro momento foi um pânico, colocaram plástico em tudo, agora vamos buscar o equilíbrio de novo. Vamos Como é que a voltando gente ao pode normal, né? participar e contribuir para isso regredir novamente, né? Sim. E voltando àquela história que você falou, né, das pessoas acharem que tudo, se eu fizer, não vai adiantar nada, é muito pouco. O que de ações concretas vocês diriam para as pessoas que estão nos assistindo? O que realmente vale a pena a gente fazer no dia a dia e sem pensar que é pouquinho? Bom, eu vou falar dos investimentos, né? Porque eu acho que a gente está vivendo, a gente está vivendo uma profunda transformação no mercado financeiro. Hoje, no mundo, a gente já tem aí quase 40% dos investimentos que circulam no mercado financeiro, eles já estão sendo feitos considerando as questões ESG, né, que são as questões ambientais, sociais e de governança. Isso está muito concentrado, né, na Europa, principalmente, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, um pouco nos Estados Unidos. Na Europa, 50% do mercado financeiro
já é pautado, né, em decisões de investimento que consideram os impactos socioambientais. Então, isso é algo, né, muito forte na Europa, que está chegando no Brasil. Acho que já era uma coisa que vinha aos poucos. Acho que eu fiz a conferência esse ano justamente para reforçar essa agenda. Depois a gente teve pandemia e teve uma série, né, de instituições, grandes bancos, XP, se movimentando. Então, acho que hoje a gente tem a possibilidade de, ao pensar nos investimentos, né, escolher produtos, fundos, empresas que estão levando em conta, né, os seus impactos, estão tentando mitigá-los ou, mais ainda, estão tentando contribuir para a solução do mundo, né? Então, acho que em qualquer plataforma, acho que pensa na sua carteira, né? Em qualquer plataforma você consegue substituir investimentos tradicionais por investimentos sustentáveis ou investimentos com aí alto impacto. Então, acho que vai de cada um, né? E buscar. E eu estou falando do mercado financeiro, porque, querendo ou não, ele é o grande alocador, né, e direcionador dos fluxos do mundo. E o que a gente está vendo agora é as empresas correrem atrás, porque o mercado está falando, olha, eu não vou investir mais numa empresa que não performar bem, né, nessas dimensões. A gente viu uma saída importante, né, da Nordea, que é uma das principais gestoras de recurso da Europa, aqui do Brasil, principalmente JBS, porque ela falou, olha, JBS, eu investi em você porque você falou que ia melhorar. Eu fiquei com você aqui 2, 3 anos, você não cumpriu suas metas, você não melhorou, então agora eu estou saindo. Então, eu também não estou propondo que a gente deve ser radical e sair de todos os investimentos tradicionais, etc. Até mesmo porque a gente tem um tempo de maturação do mercado. Mas, precisa conhecer no que você está investindo, entender o quantos impactos estão sendo considerados ou não. 2, você, né, ali também se colocar um tempo. Olha, se essa empresa não melhorar, daí eu saio, né? Que é o que a gente fala de exclusão, né? De você criar seus critérios a partir dos quais você começa a tirar coisas, né, do seu portfólio. E, do outro lado, priorizar temas, setores, empresas alinhados aí a um futuro sustentável. Então, acho que, assim, como investidor, independentemente do montante, né, que você tem, dá para fazer muita coisa. Um exemplo, né, aqui, para fortalecer a pauta da mulher, né, que a pauta, acho que muito do que a gente está vivendo, cada vez mais depende também de valores femininos, né? Acho que a mulher, ela tem naturalmente esse olhar mais intuitivo, holístico mais e etc. Mais amoroso, mais considerando o mundo, cuidando, etc. Então, na XP, por exemplo, a gente lançou um fundo que chama Trend Lideranças Femininas, que só investe em empresas com grande participação feminina. O valor mínimo para investir é R$100. Então, assim, muitos investidores podem entrar nesse fundo. Que legal. Né? Então, acho que a gente precisa ir nesse caminho. Marina, e assim, a XP, logicamente, está muito voltada para isso. Mas falando em maturação de mercado, o mercado brasileiro, em geral, está preparado para isso? Para orientar o pequeno investidor que, de repente, vai investir R$1.000, R$5.000? Está preparado? Então, acho que está na jornada, né? Está começando o processo, mas acho que já tem muita informação disponível para qualquer investidor, né, pesquisar e se educar. Seja na plataforma XP, seja outras plataformas. Então, acho que corre atrás, pergunta para o seu assessor, começa a cobrar, né? Porque uma das coisas que eu vejo, estando dentro da instituição, é que cada vez mais, quanto mais o investidor expressa, ele fala, eu quero isso, eu não quero aquilo, mas o mercado se move, né? Na Europa, todo esse boom dos investimentos sustentáveis, né, que hoje eu falei que já são 50% do mercado financeiro europeu, ele começou de investidores de fundos de pensão, de cidadãos comuns, falando, olha, você não vai investir minha aposentadoria em oil and gas. Você não vai investir minha aposentadoria assim. Como assim? Você vai investir minha aposentadoria? Está afundando o mundo. Não, exatamente. Então, não, né? E isso mudou o mercado. Então, eu, de fato, acredito que cada um de nós, ao fazer as perguntas certas, se dedicar para compreender, né, e aprofundar um pouquinho, consegue aí ir movendo aí o mercado. E também, como você falou, acho que exige um certo esforço, né? A gente também tem que se conscientizar exato. disso. Acho que não dá para achar que vai cair no colo, né? Eu falando assim da parte de alimentação, né? Do que as pessoas podem fazer pequenas escolhas no dia a dia e aquilo que a Pri falou de equilíbrio. Você não precisa deixar de comer carne todos os dias. Se você come todos os dias, deixa de comer 2. Faça a sua segunda-feira sem carne, né? Se preocupe, faça isso com um porquê. Porque acho que quando a gente encontra um propósito para as coisas, a mesma coisa, o senhorzinho que falou, você não vai investir minha aposentadoria numa empresa que acaba com o mundo. Então, quando a gente começa a ter esse olhar, fica mais fácil tomar as melhores decisões, fazer as escolhas mais conscientes, né, Pri? Você também acha, Com né? certeza, com certeza. E aqui tem um movimento mais forte mesmo, e o europeu
está acostumado a ir atrás, né? Está acostumado a reclamar os seus direitos. O brasileiro está acostumado a ficar sentado e deixar a catástrofe reclamando, acontecer né? ao seu redor e não ir atrás, né? Então, eu acho que a gente tem que começar com educação, educação e educação, acima de tudo, né? Educação para a gente se manifestar, educação para a gente ir atrás e buscar informação, educação para fazer o ponto e procurar o que você quer. Se aquilo não é coerente com o que você sente internamente, aquilo não é para você e você tem que ter segurança e informação para poder escolher. E não achar que todo investimento é assim porque o meu gestor me indicou, não é? Então, assim, a educação com valores, a educação da coerência, desde a base, a educação de criança, educação mesmo dos mais velhos, mas ensinar o hábito de ir atrás daquilo que realmente faz sentido para você. Então, a reflexão e a coragem de ir atrás, de se manifestar. Né? Sim, eu acho até que a educação dos mais velhos, às vezes, é mais importante, porque eu tenho uma filha de 12 anos e eu vejo que essas gerações, elas já estão vindo com um chip novo, não é? Elas já vêm na escola, eles já falam disso com muito mais naturalidade. A minha filha estava estudando os Global Goals da ONU, e a gente não teve isso, né? Então, eu acho que as pessoas mais velhas ainda, as gerações dos nossos pais, avós, eles têm menos ainda essa visão. Então, é importante investir na educação de todos, né? Sem dúvida. E a gente tem que gerar coerência entre essa educação que as crianças estão recebendo e a nossa forma de agir, né? Então, não adianta nada eles aprenderem esses valores na escola e em casa jogar garrafinha de plástico no lixo comum, por exemplo, né? Sim. Então, entrar em coerência com o que eles estão aprendendo, investir em educação para as crianças carentes, porque a gente não muda o mundo só com uma parcela da população, né? É todo mundo que tem que ter a mesma atitude, né? Que falta no Brasil também. A falta de educação para poder entender onde é que você pode jogar o lixo, como que você pode fazer, como é que você vai entender o que você está consumindo. Sem educação, você não consegue tirar isso da população, né? Então, e não muitas adianta uma vezes parcela pequena. A gente precisa investir em educação para todos, desde a base até a poderem fazer alguma coisa. Mas e muitas vezes todos os brasileiros precisam entender esses direitos e essa necessidade de fazer por si, que só com a transformação pessoal é que o coletivo vai se transformar. E quando a gente explica os porquês, né, quando a gente aprofunda, aí sim faz sentido. Eu não estou te ouvindo agora, Camila. Não? Sumiu sua voz. Tá me ouvindo agora? Será que é comigo? Você não desligou o microfone? Não sei se você está me ouvindo. A gente está te ouvindo normal aqui. Não sei o que houve aqui. Mas como eu estava dizendo, eu acho que a gente, quando a gente explica o porquê, quando a gente vai lá e mostra, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso, né? Tem que ser bem didático mesmo. Aí sim a pessoa encontra sentido. Aí ela passa a ter aquela atitude esperando um resultado, sabendo que ela está contribuindo com alguma coisa maior, né? Senão fica tudo muito vago, né? Essa questão da terceirização é tudo assim, por que eu vou fazer se o governo não faz nada? Por que o brasileiro tem essa coisa também de meio revoltado? Eu já pago tanto, né? Por que eu vou pagar mais? Eu já pago imposto, o governo não faz nada, é um absurdo uma empresa privada ter que conservar um canteiro, uma praça. As pessoas, elas têm esse rancor, parece, né? Sim. O que eu diria, assim... É um absurdo, é essencial. Se a iniciativa privada não se movimentar, o governo não vai se movimentar na frente. Né? Exatamente. É o mercado que tem que se movimentar e o governo vai se adaptando. Infelizmente, é assim que funciona. O que eu diria... é que me preocupa muito, tá? É esse descasamento entre o tempo individual de cada um para, né, acordar para essas questões e mudar de atitude e o que a gente tem de desafio prático para resolver nessa década, que não é daqui a 10 anos, né? É agora para que a gente... Daqui quase 9, né? Porque 2020 já tá acabando. Mas que precisa começar hoje, né? Senão a gente tem um ponto aí de inflexão na Amazônia e não vamos atingir as metas de carbono e vamos para o cenário de 2 graus de temperatura e etc. Então, eu acho que a gente tem uma coisa que é diferente desse momento específico da humanidade, né? De que é a gente também perceber que o mundo precisa da gente agora, né? Não é... Então, o que eu quero dizer com isso é que eu acho que a gente, como humanidade, tem a responsabilidade de acelerar o nosso trabalho interno,
acelerar a nossa expansão de consciência para exercer o papel que os outros seres humanos e o planeta precisa de nós, né? Então eu acho que não é acho que isso muda, tá, nesse momento. Eu acho que isso que as pessoas, esse senso de urgência, eu não sinto que ele existe, sabe? Em quem não entende profundamente esses desafios. E eu acho que a gente precisa, não quero ser alarmante, nem Mas catastrófica. eu acho que às vezes precisa né? um pouco, porque eu acho que as pessoas muitas vezes só se comovem quando elas assistem um documentário, alguma coisa que você até fala, isso é marqueteiro, mas pelo menos é uma coisa que vem choque, né? e dá um choque, né? A gente estava até comentando desse documentário das redes sociais, que assim, não é nada novidade ali, a gente já sabia de tudo, mas quando você escuta dados, você olha para aquilo, você fala, não, realmente, eu preciso fazer uma mudança. Eu fui lá e tirei minhas notificações do WhatsApp na mesma hora. Então, eu acho que as pessoas sabe, precisam. mas você fica condicionada, né? Você vai na zona de conforto. Então, eu acho que a emergência climática é cada um de nós sair da nossa zona de conforto. A emergência é uma mudança interna de atitude, encontrar coerência em que pequenas atitudes eu posso fazer para que coletivamente isso gere um impacto, não é? O coletivo é feito de vários indivíduos. Se a gente não começar individualmente, o coletivo não acontece nunca, não é? Com certeza. Meninas, a gente vai encerrando. Vocês querem fazer alguma consideração final? Marina, Pri? Não, acho que essa minha fala representou bem, né? Acho que a gente tem a década determinante, a década de transição, a década de ação. A gente não é brincadeira, não é, sabe, só sobre coisas distantes, abstratas. A gente vai ser muito ruim para nós e para os nossos filhos e netos, se é que eles vão existir, se o planeta for para um cenário que vai existir tão drástico de aumento de temperatura. Então, acho que a gente precisa ter muita consciência que não é para depois, é agora. E que todo mundo pode encontrar, acho que o seu ponto de início, que seja mais fácil para você. Se é mais fácil, sei lá, olhar para o seu armário e falar, não vou mais comprar, só vou usar. Se é mais fácil começar pela alimentação, se é mais fácil começar pelo investimento, enfim. Mas tem que começar de algum lugar e é hoje, não é amanhã. Ou a gente acho que vai estar comprometendo, né, não só a nossa vida, mas minando o futuro das gerações por vir. E é importante isso que você falou, valorizar o processo, né? Não só o objetivo final. Começar do pouquinho, começar nas pequenas coisas, no que isso é perfeito. Começar do que é mais fácil para você, que já é importante. Pri, quer falar mais alguma coisa? Eu acho isso. Você não vai deixar de consumir, mas você pode escolher consumir de forma consciente. Essa é a primeira coisa que tem que ser uma obrigação para todos. O que você consome tem que ser consciente. Você tem que investigar a empresa, você tem que entender que material e que processo houve ali para aquela fabricação, que tipo de mão de obra foi usada. Principalmente na moda, a gente sabe que a moda é o setor mais poluente depois do óleo, não é? Então, assim, e ninguém dá bola para isso, tá todo mundo comprando roupa e trocando toda hora, como se o mundo não tivesse roupa sustentável é aquela que já existe, né? Não é? Ou então que você compre de empresas que valorizam a sustentabilidade, não é? Você não precisa deixar de comprar, mas tem algumas que você sabe que não dá para comprar. Fast fashion, por exemplo, é mais barato, mas não dá para comprar. É trabalho escravo, é poluição, é tudo errado ali, não é? Então, peles, por exemplo, tem uma série de coisas que não cabe mais no mundo de hoje. Então, está na hora de sair da zona de conforto, está na hora de consumir de forma consciente e está na hora de encontrar coerência. Se o que você está fazendo hoje vai trazer um bom resultado para o seu filho, para o seu neto, para o mundo que você deseja para eles, aí você continua. Se não vai, você tem que mudar e sair da zona de conforto, né? Sim, acho que a palavra da vez é coerência, né? Coerência já. Coerência agora. É urgência e coerência, são duas. A emergência climática é a coerência. É emergência e coerência. Gente, muito obrigada. Queria agradecer ao It Brands Wellness, as meninas da Oxygen, um prazer estar aqui com vocês. Prazer. Muito obrigada a todos que nos assistiram por esse papo maravilhoso. Muito bom mesmo. Muito bom. Espero que a gente tenha conseguido acrescentar um pouco. pouco. Muito.
que as reflexões sirvam só como uma semente para que cada um continue investigando. A gente só fez aqui um overview, mas a ideia é que cada um comece a fazer essa reflexão diariamente. Com certeza, que tenha despertado essa vontade nas pessoas. Muito obrigada e um beijo a todos. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Muito obrigada. Pessoal. Um beijo. Beijo, Pri. Tchau. Beijo, Pri. Beijos. Beijos.